Olá, boa semana na paz do Senhor Jesus. Que bom feriado! Hoje é dia 8 de dezembro de 2025, uma segunda-feira feriado, que até que enfim, depois de algumas semanas, se calhar mês, que eu não consigo compartilhar minha leitura diária, o meu pão diário, hoje, nesse feriado. Let's go, vamos lá! Antes de mais nada, espero que esteja tudo bem com você, na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Senhor, juntos, compartilhando a sua palavra. Eu sou muito feliz, Senhor, de poder me colocar na sua presença agora, não porque mereço, mas por causa do seu amor, que é tão grande, que nos concedeu a salvação em Jesus. Senhor, obrigada pelas nossas vidas. Fala conosco, nos usa com seu Santo Espírito, para que nós venhamos entender o caminho que devemos andar, para a glória do seu nome. Amém. Hoje a leitura está em João, capítulo 1, dos versos 43 a 51. João, capítulo 1, Evangelho de segundo João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51. Aqui, um momento, Jesus está chamando os seus discípulos. Aqui, João está descrevendo a forma com que Jesus chamou cada um dos seus discípulos. E aqui é o chamado de Natanael. Então, let's go. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Aqui a gente já vê algumas coisas que são bem importantes. Natanael, né? Havia aqui um preconceito em relação a Jesus, porque havia nascido em Nazaré e existia um dito que dizia que de Nazaré não poderia vir nada bom. Então, Natanael usou esse dito, um valor que foi construído na vida dele. Infelizmente, nós, a sociedade, os pais podem construir bons valores aos filhos, mas também podem construir valores não bons. E aqui é um valor, na verdade, de preconceito. Eles criaram um preconceito e Natanael nada mais estava revelando aquilo que estava na Constituição, na construção dele, né? Não do caráter, mas em relação a perspectivas, né? E então, Natanael disse: vem alguma coisa boa de Nazaré. Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então, vem e vê, não é? A gente deve superar os preconceitos, por mais que nós tenhamos sido criados nessa estrutura de preconceito. Todos nós fomos, né? Infelizmente. E também é uma forma de preservação. Os nossos pais também muitas vezes nos ensinaram: olha, não procura ficar afastado de pessoas assim, assado, porque tal. É uma forma de preservação. Foi uma forma de que os nossos pais nos preservaram de realmente nos confrontar, nos expor a situações delicadas. E isso é bom, isso é positivo, isso certo. E isso nós devemos ter. Nós não devemos estar sempre com precaução. O próprio Jesus disse: sejam puros como as pombas, mais astutos como as serpentes. Então, de que forma? De que forma? A forma de que nós vamos amar com pureza todas as pessoas, independente. Até mesmo aquelas que possam estar num caminho não tão bom, não é? Mas nós devemos ver acima, além das atitudes, nós devemos ver realmente o ser humano que ali está e que o Senhor ama. O Senhor não ama mais a sua igreja do que ele ama o pecador. Não ama mais a nós, as pessoas que procuram lhe obedecer e seguir os seus caminhos, do que ao mais perverso pecador. O Senhor, ele é amor. Deus, a essência dele é amor. Então ele ama a todos. Ele não ama as atitudes erradas de pecado. Então,
é assim que, como nosso Pai é que nós devemos proceder. Nós devemos amar aquela criatura com amor. E é certo, devemos nos precaver, tá bem? Devemos ter as nossas atitudes de nos preservar. Amém? Então, aqui, Felipe diz, então, vem e vê, não é? É isso. Então, antes da gente olhar com preconceito, a gente tem que ver além. Então, vamos ver quem realmente é essa pessoa. Não, logo, a princípio, pensar no preconceito. Eu ia deixar para o final, mas é melhor ir logo abordando que a nossa vida ela deve ser de forma holística. Não existe diferença entre eu, igreja, e eu, por exemplo, minhas posições políticas, né? Hoje existe uma estratégia muito forte e eu creio que entendo, pelo que se compreende, que não é boa, que é abrir fronteiras dos países, ok? Já vamos tocar aqui num ponto delicado. Abrir fronteiras de países. Isso você está tirando a estabilidade daquele país. Você está trazendo mais pessoas do que aquelas pessoas que trabalham, que contribuem, possam manter um sistema de saúde, um sistema social, sistemas de segurança, de justiça. Ou seja, você está indo além do que aquela nação pode suplantar, pode suportar. Então, não é uma estratégia boa e isso cria muito conflito e cria conflito entre pessoas. Nós devemos ver além das pessoas, além das pessoas, amém? Nós não podemos não concordar, nós podemos realmente entender que precisa controlar e precisa, mas nós devemos ver além, nós devemos ver as pessoas. Ou seja, apesar de nós não concordarmos, não é por isso que nós não vamos amar pessoas, amém? Então, muitas vezes, no nosso olhar, a pessoa que não concorda no olhar, ela já lança aquele olhar. Às vezes são os bebês. Deixa eu vos dizer que agora eu vou usar um pouquinho do meu conhecimento profissional. Os bebês, eles são responsivos. Eles estão em construção emocional. Desde o ventre até os 3 anos. É a construção emocional, é o cérebro emocional do bebê. Então, o que acontece? Quando você olha para um bebê com aquele olhar de preconceito, oh meu Deus, mas isso não é nada bom para o bebê. Ele recebe aquilo, ele é completamente responsivo. Então, o olhar para o bebê deveria ser um olhar de amor, independente de raça, nação. Deve ser um olhar de amor, porque ele vai receber e ele vai construir um cérebro de amor. Amém? Então, independente, nós devemos superar os nossos preconceitos e realmente olhar o ser humano, a pessoa que ali está. Amém? Pronto. E vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então Jesus revelou a ele que ele realmente era poderoso, que ele realmente tinha poder, que ele realmente era o Cristo de Deus. Ele fez uma revelação. Aí, ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E foi o que Natanael viu. Natanael viu milagres maravilhosos de Jesus, de ressurreição, até de ressurreição de Lázaro. E Jesus declarou a ele: a partir de agora verás. Então, meus irmãos, não devemos ter preconceito, deveremos ver. Jesus diz: pelos frutos nós seremos conhecidos. Então, antes de ter o preconceito por uma religião que seja, não é? Às vezes é por uma religião. Ah, não, eu vou lá porque... Antes de agir com preconceito, vamos realmente ver os frutos. Amém? Em nome de Jesus. E em relação ao ser humano, devemos ver muito além
do que aqueles valores que nos foram construídos, devemos ver de fato o ser humano que lá está, né? Eu gosto muito do livro de C.S. Lewis, se você ainda não leu, é uma boa leitura, o título é Os Quatro Amores. Ele fala dos 4 tipos de amores: amor ágape, que é o amor de Deus, o amor afeto, né? Que é o amor afetivo, com quem você tem vínculos, né? O amor eros, que é o amor sexual, e o amor caridade, que é o amor fraterno, que é o amor caridade. Então, nós devemos ter, eu concordo muito com essa perspectiva, e nós devemos ter um amor caridade a todos os seres humanos, irmãos, não irmãos, a todas as pessoas, nacionais, estrangeiros, porque é assim que o Senhor vê a cada um de nós. Em nome de Jesus. E se nós somos vítimas de preconceito, let's go. O Senhor é nosso Deus, forte e poderoso. Ele te ama da mesma forma, do mesmo. Segura firme na mão do Senhor, porque Ele é o Deus maravilhoso, continua sentado no trono. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar essa palavra tão abençoada, Senhor. Esse momento tão feliz, que é o momento em que nós estamos diante do Senhor e aprendendo do Senhor. Em nome de Jesus, glorifico o seu nome, Pai. Continua fazendo sua obra maravilhosa na vida desse meu amigo, desse meu irmão, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Boa semana na paz do Senhor Jesus.